Lamenta, Eni, mais uma derrota rubro-negra. De novo o Atlético é vice-lanterna. E haja sofrimento, dona menina. Já era, né, Gama? O Atlético, como eu já disse no início do Campeonato Brasileiro, que era favorito ao rebaixamento depois dessa derrota de ontem, perdeu em casa. O Atlético, para mim, não tem conserto. O Atlético, para mim, está rebaixado. Muito difícil a situação do Atlético, não dá conta, não tem perna. Aí você fala, mudou de treinador, o Jairo, mas o Jairo não faz sozinho, precisa de contratações. E parece que o lado lá do Atlético não anda lá essas coisas, né? Você não vê mais aquele entusiasmo por parte do Valdivino de Oliveira, o presidente do Atlético. Então, muito complicada a situação do Atlético. Para mim, é uma derrota normal, pelo que o Atlético vem fazendo neste Brasileirão. Agora piorou de vez, faltando aí quantas rodadas para o Campeonato Brasileiro? 19 rodadas. São 18. 20, né? 18 rodadas. Essa é a etapa pior do Campeonato Brasileiro. Do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Essa foi a 21ª, então, na verdade, faltam 17 rodadas só. 17 rodadas. Só 17. Então, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, ele é mais puxado que o primeiro. Porque muitos times se arrumam no segundo turno. Então, você vê que o Atlético Mineiro já está despencando. O Atlético Mineiro, que estava pegando todas, né, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, agora que o bicho vai pegar. E o bicho, pro lado do Dragão, pegou de vez depois dessa goleada que sofreu. E o interessante do Atlético, Gama, é que o Atlético não ganha. Ou ele empata muito ou ele perde em casa. Um time que quer se manter na primeira divisão não pode perder em casa. E o Atlético perde muito em casa e empata muito. Empatava muito, né? Agora está perdendo muito. Então, a situação do Atlético muito complicada, lamentavelmente, porque seria muito bom a gente ter, em 2003, 2 times na primeira divisão. O Atlético e o Goiás, que vai subir com certeza, Luiz Gama. Ô, seu Duarte, como é que faz que é o Atlético? Primeiro tempo é o cão, segundo tempo é moça. O grande problema do Atlético foi o primeiro turno, né? O início do primeiro turno, o mau início do campeonato. Foram 7 derrotas consecutivas, uma em cima da outra. Ali desmoronou a equipe do Atlético, desgovernou literalmente a diretoria, diretores saíram, aquele negócio todo, enfim. E o Atlético padeceu, sofreu, está sofrendo dentro das 4 linhas. O Atlético não consegue mais iniciar e terminar um jogo da mesma maneira. Ou ele começa bem e depois cai. Às vezes começa mal e termina bem. Mas nunca é o suficiente para ganhar o jogo. Ganha um jogo ali, outro aqui. O grande problema é a instabilidade atual. O problema maior é a herança dos maus resultados do início do primeiro turno. E o problema atual agora é esta inconstância que vem adquirindo aí ao longo dos jogos e ultimamente não ganha jogos com seus concorrentes diretos, porque a Ponte Preta, queira ou não, é um concorrente direto. E ontem o Atlético fez 1-0, cedeu o empate e depois levou 2-1 e 3-1 e praticamente ontem ele deu adeus à primeira divisão. Na minha opinião, vai sofrer muito a equipe do Atlético. Eu não estou vendo rumo e nem caminho para o Atlético seguir para se manter na primeira divisão. Tocha. O Atlético é só o 19º colocado, tem 16 pontos apenas conquistados, só uma a mais do que o Figueirense, que é o lanterna, e está vendo o Palmeiras, que vai fugir, que tem 17, o Sport com 19, Curitiba com 22, está todo mundo se mandando. A situação rubro-negra é mais do que calamitosa, é extremamente preocupante, dona Eni. Verdade, Gama, bem preocupante mesmo.